Você tá vendo a diferença entre essa pileia aqui e esta aqui? E entre esse e esse? Eu comprei esses dois juntos e eles eram basicamente do mesmo tamanho. E essas pileias eu comprei juntas também e eram do mesmo tamanho. Então o que aconteceu para essa daqui crescer mais do que essa? E para esse crescer mais do que esse? Eu vou te responder. Adubação. Adubação e luminosidade. Eu sou a Cris Semer e vem comigo se você quer entender esse processo. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é da onde, né, e como é o habitat natural das plantinhas, de cada uma, né? Esse tipo, como que é o habitat das pileias, o que elas gostam, como que é o habitat, o que eles gostam. Então, assim, identificar o tipo de luminosidade. Se eles são de lugares de sombra com boa luminosidade, eu vou tentar criar esse ambiente em casa para eles. Se eles forem de sol ou de meia sombra, a mesma coisa. Nesse caso aqui, essas plantas são plantas de sombra com boa luminosidade. Então, esse é o primeiro passo, você deixar eles no habitat que eles gostam. Segundo passo é água. Você não pode deixar faltar água para eles, né? Então você vai lá e vai pesquisar como que esses daqui gostam que regue. Gosta de solo úmido? Não gosta? Gosta de que o solo fique mais sequinho? Enfim, você vai pesquisar isso. A mesma coisa na outra planta, né? Na pileia. Então esses daqui, todos eles foram cuidados da mesma maneira. Então as pileias que gostam que mantém a terra úmida, eu mantive a terra úmida das duas iguais. Eu fiz esse teste, gente, pra a gente conseguir ver a olhos vistos mesmo essa diferença de crescimento e perceber como é necessário a adubação na vida das plantinhas, né? Então, assim, os dois primeiros passos estando resolvidos, então, que é a questão da luminosidade certa e da rega, vamos para o próximo passo, que é a adubação, que é o que deu essa diferença de crescimento nelas. A adubação é muito necessária, então esteja sua planta onde ela estiver, se ela estiver no jardim, num canteiro, mas assim, ela é primordial, gente, é muito importante se a sua planta estiver em vaso. Então, assim, é uma dica super importante para quem tem plantas dentro de casa, né? Porque dentro de casa a gente não tem ali a terra aberta, sempre elas vão estar em vaso. Então, assim, aí sim ela é primordial. E para você entender todo esse processo, por que o adubo é importante para a planta, é só você pensar da seguinte forma: você precisa do que para sobreviver? Né? Além, é claro, de respirar, do ar, enfim, que seria, né? Ar, água, comida, né? Então você precisa de comida. A sua plantinha também precisa comer para sobreviver. E da onde vem a comida dela, né? Imagina assim, você comprou a plantinha, ela vem do produtor, normalmente bem nutrida, com a terrinha bem boa, ela tem comidinha, ela tá comendo, tá de boa ali e tal, mas essa comida vai ficando escassa com o tempo, e aí ela vai ter comida até um certo tempo. É só você imaginar o seguinte, imagina uma geladeira cheia de comida, e você tá lá, fechado numa casa, olha só, imagina esse negócio. Você tá fechado numa casa e só tem aquela comida. O que vai acontecer? Depois de um mês, dependendo da quantidade de comida que tiver ali na geladeira, digamos assim que aquela comida é suficiente para suprir você em um mês. Depois de um mês, o que vai acontecer? Vai acabar aquela comida. E aí o que você vai ter que fazer? Comprar mais comida, né, para comer. E na planta é a mesma coisa. Depois de um certo tempo, o adubo que você colocou acabou. E aí o que você tem que fazer de novo? Adubar de novo. Então, assim, você relacionar as plantinhas para você entender sobre o que é adubação e sobre como ela é importante para a planta com a comida, que é importante pra gente, eu acho que sim, fica bem simples de entender esse processo, né? Mas, tudo bem, aí você pode vir e falar: mas, Cris, como assim? Na natureza, lá na floresta, né, enfim, aí nos parques, as plantas não são adubadas. Ninguém vai lá e fica pulverizando adubo, fica colocando adubo granulado. Mas aí eu te respondo, elas são adubadas naturalmente. Primeira coisa, elas estão na terra, então o processo de enraizamento delas é muito maior do que o processo de enraizamento dessas plantas aqui no vaso, né? Segundo, tem a minhoquinha, tem os micro-organismos, tem os bichinhos, a besourinha, tudo isso faz um processo natural de adubação. Aí a folha da árvore cai, seca, entra em decomposição ali no solo, e aí faz o quê? A adubação de novo.
O cocôzinho do passarinho que ele tá voando lá e faz o cocôzinho e cai na terra, faz o quê? A adubação do solo. Então, quer dizer, as plantas lá na floresta, lá no parque, enfim, elas são adubadas naturalmente, né? Processos naturais. E por isso que quando a gente traz as plantas para dentro da nossa casa e em vasos, a gente precisa estar fazendo processos assim para estar entregando nutrientes para elas, né? Porque elas estão fora, digamos, do habitat natural delas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, né? Essas duas aqui, então, foram compradas juntas. Elas estão, eu vou tirar aqui até para vocês verem, elas estão no mesmo tamanho de vaso. Vou tirar aqui do cachepô, para vocês não pensarem que um cachepô é maior do que o outro, então, né, teria mais comidinha para essa planta comer. Ó, cachepôs do mesmo tamanho, tá? E vou tirar essas duas aqui também, para vocês verem que os cachepôs também são do mesmo tamanho. Deixa eu colocar aqui. Aqui vocês veem que os cachepôs são iguaizinhos. Os solos são os mesmos solos que elas vieram do fornecedor. E como eu comprei elas juntas, eu acho que elas vieram do mesmo lote, porque os solos são bem iguais, né? A gente vai mostrar aí pra vocês. E aí, o que fez essa diferença? Eu quis fazer o teste com um tipo de adubo, que foi o adubo foliar, que é aquele adubo que a gente pulveriza nas folhinhas, tá? Poderia ser um granulado aplicado na terra? Poderia. Poderia ser o bastonete? Poderia. Poderia ser um NPK 1010? Poderia. Mas eu quis fazer esse teste com o adubo foliar, que é um adubo super prático para quem tem a vida corrida aí, pra gente poder enxergar a olhos, né, a diferença nelas. Então, o adubo que eu usei, eu vou mostrar para vocês. O adubo que eu usei é esse daqui. Esse daqui é um adubo líquido concentrado. Por que concentrado? Porque eu vou diluir ele na água. Existem adubos foliares pronto uso, que já vem diluído. E aí você só tem que aplicar na planta. Mas eu sempre opto pelos concentrados porque eles, normalmente, custo-benefício, valor, ele vale mais a pena, né? Já que eu tenho bastante planta, então eu acabo optando pelo concentrado. Esse daqui é o adubo de plantas e flores, gente. Não foi esse que eu usei para elas. Eu usei um adubo como esse, que daí a edição vai colocar uma fotinha aí pra vocês, porque o que aconteceu? Eu adubei, gente, acabou o adubo, eu joguei a embalagem fora. Mas enfim, é um adubo como esse, escrito plantas verdes. Esse adubo é da Vital Home Garden. Essa marca é uma marca bem legal, uma marca que veio lá da Itália, e ela tem, assim, uma tecnologia bacana na questão do adubo, tá? Então, assim, eu fiz o teste realmente para estar conhecendo o produto. E aí, o resultado que a gente teve foi esse que vocês estão vendo, né? O que é importante mostrar? Então, a gente vai mostrar aqui o verso da embalagem para vocês, né? Aí, vocês vão ver. Aqui no verso da embalagem, diz assim: aplicar o produto semanalmente durante os períodos de primavera e verão e mensamente no outono e no inverno. Eu apliquei dessa forma? Não, eu apliquei assim, eu levei uns 20 dias a cada aplicação, então quer dizer, eu espacei mais do que a embalagem pedia. Imagina se eu tivesse aplicado desse jeito, elas tinham crescido mais, né? Tinha ficado mais assim, frondosas. Mas aí eu não tinha tempo, enfim, acabei aplicando mais ou menos com espaçamento a cada 20 dias, né? E aí, o que é importante eu frisar nisso? Adubo. Você sempre vai adubar a tua planta de acordo com o rótulo da embalagem. Por quê? Quem produz os adubos e os fertilizantes, eles já sabem, né? Tem uma porcentagem ali dos nutrientes, que é o N, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, né? O N, o P e o K, que também vamos mostrar aqui na embalagem para você. Então tá aqui o NPK, ó. Esse adubo aqui tem o nitrogênio 8%. O fósforo 4% e o potássio 6%. Então, baseado nessas informações, é que ele está indicando a forma como você vai usar. Entendeu? Então, o que você não pode? Você não pode, nunca. Se ele está falando aqui, adubar semanalmente, você não pode adubar a cada 3 dias achando que a tua planta vai ficar linda, maravilhosa. Não. Você vai matar a sua planta, entendeu? Não pode. Você pode espaçar mais? Pode espaçar mais? Pode. O que não pode é menos. Por quê? Essa quantidade de nutrientes aqui, ela já foi estudada com muita tecnologia, por isso que a gente tem que respeitar o rótulo do adubo. E aí, você se convenceu agora da importância da adubação, não só parando para pensar em tudo que eu te falei, mas vendo a diferença das plantas? Diz para mim.
Se você gostou desse vídeo, então compartilha com um amigo, com uma amiga, com um familiar, enfim, uma pessoa que gosta de planta, para ela saber também a importância e o resultado que ela pode ter nas plantas dela se ela fizer a adubação periódica. Um beijo, até o próximo vídeo.